A justiça deve ser cega, mas será que, em certos casos, ela está apenas fingindo que não vê? Recentemente, uma reviravolta começou a ganhar força nos corredores do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux surpreendeu ao questionar a pena aplicada à cabeleireira Débora, condenada a 14 anos de prisão por sua participação no 8 de janeiro. Seu crime? Ter pichado o monumento com batom e perdido um anel no meio da confusão. Se isso parece desproporcional para você, saiba que não está sozinho. O próprio Fux declarou que a pena foi exacerbada e que pretende reduzi-la. Essa atitude, além de trazer esperança para Débora, levanta uma questão muito maior. Estaria o Supremo Tribunal Federal finalmente reconhecendo que passou dos limites? Mas antes de continuar essa análise, já peço que compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Essa discussão precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Se inscreva no canal também para não perder nenhum detalhe dessa história. Agora, vamos voltar ao ponto crucial desse debate. Nos últimos meses, a tendência dentro do STF tem sido a de confirmar, sem grandes questionamentos, as penas estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Até então, quem ele condenava ficava condenado. Porém, quando Fux coloca em xeque essa decisão, percebemos que algo mudou. Afinal, será que todo o Supremo está confortável com essa Inquisição moderna? Essa ruptura já vinha sendo sentida no caso de Jair Bolsonaro. Durante a audiência que declarou o ex-presidente réu, o comportamento de Moraes chamou atenção. Em vez de agir como um juiz imparcial, ele parecia um verdadeiro advogado de acusação, defendendo um lado da história com unhas e dentes. Mas espera aí. Desde quando um juiz deve se posicionar como acusador? Isso não rasga completamente os princípios do direito? Esse show dado por Moraes gerou críticas até mesmo dentro do próprio STF. Se antes havia um pacto silencioso para deixar o ministro agir livremente, agora começam a surgir dúvidas sobre até onde isso pode ir. O que está acontecendo é simples. Moraes não está errando apenas como juiz, ele está errando politicamente. E no jogo do poder, ser burro é um pecado muito maior do que ser tirano. Se tem algo que esse caso nos ensina, é que a percepção pública importa. Até então, muitas pessoas viam as condenações do 8 de janeiro como um acerto de contas necessário. Afinal, houve depredação, houve vandalismo. Mas quando surgiu a história de Débora, tudo mudou. Pense comigo, uma mulher, mãe, cabeleireira, jovem, condenada a 14 anos por passar batom em um monumento. Faz sentido? Essa imagem conseguiu furar a bolha. O público médio, que até então ignorava essas condenações ou até as apoiava, começou a perceber que algo estava errado. E não foi só a direita bolsonarista que notou isso. Até a esquerda mais radical começou a questionar se esse caminho era o melhor a seguir. Afinal, se condenam Débora dessa forma, o que impede que condenem qualquer um no futuro? E foi nesse ponto que Moraes deu um tiro no próprio pé. Durante o julgamento, apresentou uma série de imagens mostrando a violência e o vandalismo do 8 de janeiro. Mas, curiosamente, Débora não aparecia em nenhuma delas. Então, por que mesmo ela está presa? Moraes, ao tentar justificar a severidade das penas, acabou provando o contrário. Débora não estava entre aqueles que quebraram vidraças, que agrediram policiais ou que ameaçaram a democracia. Sua punição desproporcional ficou escancarada para todos verem. E é aqui que entra Fux. Quando ele levanta a possibilidade de rever essa pena, ele abre um precedente. Se a pena de Débora for reduzida, como justificar que outros condenados fiquem com penas absurdamente altas? Os advogados de defesa já perceberam isso. Se Débora tiver sua pena diminuída, os outros condenados do 8 de janeiro terão argumentos fortíssimos para buscar revisões também. Aqui está o grande problema para o STF. Durante meses, eles apostaram na estratégia de exemplo. Ou seja, punir severamente para intimidar qualquer outro movimento que pudesse surgir. O erro deles foi acreditar que a opinião pública estaria do lado deles para sempre. Eles esqueceram que o Brasil de hoje não é mais o Brasil onde a grande mídia controlava toda a narrativa. Esqueceram que a internet mudou o jogo. Esqueceram que a percepção das pessoas pode mudar quando elas sentem que algo está desproporcional. Agora, estão presos na própria armadilha. Se recuarem, admitem que erraram. Se mantiverem a decisão, correm o risco de gerar ainda mais revolta e desconfiança. E, para piorar, há outro fator que pesa contra eles: a Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Se essa perseguição for vista como um abuso de direitos humanos, os ministros podem acabar sancionados internacionalmente. Ninguém quer perder acesso a bancos, a investimentos, a viagens internacionais. Se a coisa começar a feder de verdade,
alguns ministros podem preferir salvar a própria pele. Então, o que podemos esperar daqui para frente? Apesar dessa divisão, a tendência é que Bolsonaro seja condenado de qualquer maneira. Não porque há provas de que ele tenha tentado dar um golpe de Estado, mas porque essa condenação se tornou necessária para justificar os abusos do passado. Pense bem, se o STF não conseguir provar que Bolsonaro era um golpista, como justificar todas as medidas autoritárias que tomaram contra ele e seus aliados? O sistema precisa dessa condenação para validar tudo o que foi feito até aqui. E por mais absurdo que pareça, é assim que o jogo está sendo jogado. O que podemos ver, no entanto, é um STF dividido entre aqueles que querem continuar avançando nesse caminho e aqueles que começam a perceber que há um limite para tudo. O caso Débora pode ser apenas o primeiro passo para um recuo maior. Afinal, se as decisões do STF começarem a ser questionadas de maneira mais ampla, até onde eles poderão ir antes de perder completamente a credibilidade? Se há algo que podemos aprender com essa questão, é que a justiça pode ser manipulada, mas a opinião pública tem um poder gigantesco. Quando as pessoas começam a questionar, o jogo pode mudar rapidamente. E para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão, compartilhe este vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque vamos continuar acompanhando esse desdobramento de perto. Clique em um desses 2 vídeos na tela e continue muito bem informado. Juntos podemos mudar o Brasil.